Já podemos confirmar, oficializar um Rui de fato pré-candidato a deputado federal na próxima eleição de 2026? Olha, Delan, vou oficializar, perdão, em primeira mão aqui no Canhão. Realmente sou pré-candidato a deputado federal. Estou no PSD, né, o partido que tem uma chapa muito bem montada. À frente, o deputado federal Luciano Amaral, né, que com certeza será um dos deputados federais mais votados de Alagoas, será reeleito. E nós temos os demais 9 candidatos, que hoje a legislação ela diz que o partido só pode ter 100% das vagas em disputa mais um. Então são 10 candidatos, né? 3 mulheres, 7 homens, pelo menos 3 mulheres. Então a gente tem o Luciano Amaral, que está acima, é um deputado, como disse, vai ser dos mais votados em Alagoas. E os outros 9 concorrentes da chapa, todo mundo está sonhando e de olho na segunda vaga. Então vejo todo mundo muito motivado e já dá para a gente começar a sonhar até, quem sabe, com a terceira vaga. Isso te dá já numa base de cálculo, porque é normal nessa estratégia política já fazer uma projeção, né, de votos. Uma margem menor em relação a outras chapas que estamos vendo que tem esse mesmo propósito em formar cadeiras na Câmara Federal, Rui? Certamente, Fidelão. A gente tem hoje partidos que poderemos aí ter suplente de deputado com 70 mil votos. Eu acredito que no PSD, com 50 mil votos, talvez menos, você vai estar garantido como deputado federal. Por isso há uma motivação muito grande de todos os concorrentes da nossa chapa. Chegou um momento em que o Rui Palmeira e PSD era Rui referência e o PSD e Rui. E essa mudança de comportamento ela veio da Nacional, né? Uma mudança considerável para um resgate do partido. Hoje, qual é essa realidade do PSD e como você recebeu naquela oportunidade, né? Sair da liderança do partido aqui no estado, vindo inclusive depois de um diálogo com Gilberto Kassab? Isso, a gente tem uma relação com o Kassab de muitos anos, Viderlan. Na verdade, já vinha do meu pai, né? Meu pai era muito amigo do Kassab, então a gente frequenta a casa do Kassab em São Paulo, a gente se encontrava em Brasília com bastante frequência. Então, é uma relação que já vinha de muito tempo, né? Aqui em Alagoas eu não assumi anteriormente o PSD, porque o PSD já tinha alguns compromissos. À época eu estava no PSDB, o PSD era comandado pelo então deputado João Lira. Depois, o deputado federal Max Beltrão assumiu o partido. E quando eu estava saindo do PSDB e o deputado Max saiu do PSD, o Kassab me ligou, né? Certo dia ele me liga, pediu para eu ir a Brasília, eu fui e ele me ofereceu a presidência do partido aqui em Alagoas. Foi quando nós começamos a montar o partido para as eleições de 2022, quando fui candidato a governador. Mas, obviamente, Viderlan, é muito difícil você, nas condições atuais, né, da legislação, você não pode mais fazer coligação para eleição proporcional. Então, você não pode ter coligação para deputado estadual e federal, que acontecia até alguns anos Sim. atrás. Então, hoje, para você montar uma chapa é muito difícil. E eu, sabendo disso, procurei o presidente Kassab e disse a ele que muito dificilmente a gente conseguiria montar a chapa. A gente montou uma chapa para vereador em Maceió, mas uma chapa para deputado federal era muito difícil. Então, sugeri, inclusive, que ele procurasse e conversasse com o governador Paulo Dantas. Isso foi feito, né? Ele buscou o Paulo, buscou o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, e o deputado federal Luciano Amaral, e deu tudo certo. Eles assumiram o comando do partido. Hoje, o presidente do partido é o deputado federal Luciano Amaral, e em muito boa hora, porque a gente conseguiu consolidar um partido muito bem montado. A gente tem uma estrutura muito bem montada, uma chapa muito equilibrada, como eu disse aqui anteriormente, todo mundo motivado, e tenho certeza que a gente fará dois. E repito, a gente já com chance, já sonhando, quem sabe, com a terceira vaga. Hoje, Rui, você se considera nessa projeção para deputado federal um nome forte também para essa corrida? Estamos falando também do Luciano Amaral, que é outra referência, mas nessa tentativa de busca por uma cadeira e retomar essa situação para a sua vida política hoje, as possibilidades você enxerga como possibilidades muito grandes? Derlão, o Luciano está acima dos demais concorrentes no partido, né? O Luciano deve passar aí de 120, 130 mil votos, então está num patamar bem acima. Mas os demais concorrentes, eu diria que eu estou em pé de igualdade, né? A gente tem aí o ex-deputado Davi Maia, a vice-prefeita de Arapiraca, Ruth Nezinho, o ex-prefeito de Palmeira, Júlio César. Nós temos o ex-prefeito de Maragogi, Marco Marco Madeira. Madeira. Tem muita gente boa no partido, né?
Quem mais, Tatu? Me ajude aí. A Thaís Canuto, que foi vereadora Pilar. no Pilar, filha do nosso querido ex-deputado federal Carlos Alberto Canuto. Então a gente tem uma chapa em que os 9, acredito, têm chance de brigar por essas vagas aí. Se vai ser uma, se vai ser duas, a gente vai ter que aguardar até a eleição. Mas é uma chapa que todo mundo eu vejo motivado, todo mundo correndo o Estado em busca de voto.